E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso userform para retornar a imagem dos bens, certo? Então, vamos lá, o que interessa. Só recapitulando, eu tenho uma pastazinha chamada ferramentas, dentro dela eu salvei várias imagens, com cada imagem a renomeei com um código de bens, certo? Esses códigos de bens nada mais é do que códigos que eu tenho salvos em uma base de dados, certo? Então, conforme eu selecione uma linha no meu listbox, vai estar me retornando a imagem associada ao bem. Obviamente, eu vou estar capturando a imagem através do seu código de bem aqui, ó, certo? Então, o segredo de tudo, obviamente, é salvar o arquivo dentro da pasta que está salvo as imagens, certo? Então, vamos lá, o que interessa. Então, na aula passada, a gente parou aqui na adição do nosso listbox, certo? Criamos um objeto listbox e definimos aqui o seu column count como 10 colunas. O que é que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar toda essa área aqui, ó. Certo? Selecionei todos os objetos, vou dar o Ctrl X. Como eu vou trabalhar com mais de uma página, então eu vou precisar do controle multipage, certo? Então eu vou clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas. Tudo que eu recortei aqui está copiado em memória, certo? Então, não se preocupe que não se perdeu nada. Vou pegar esse controle aqui, ó, multipágina, observe, cliquei sobre o mesmo, vou desenhar aqui na minha tela, ó. Na minha área do meu userform, vou estar desenhando. Vou fechar meu objeto caixa de ferramentas e o meu objeto aqui das propriedades, certo? Então, vamos só expandir aqui o meu objeto. Vamos descer aqui um pouco até cobrir aqui a área do formulário. Perfeito? Observe que eu tenho a page 1 e eu tenho a page 2, certo? A page 1 vai ser o meu menu. Então, eu vou para a page 2 e vou colar o que eu havia recortado. Beleza? Vou pressionar o Ctrl V. Colar. Pronto. Beleza? Então, tá aqui tudo que eu tinha recortado daquela área do userform, colei aqui na minha page 2. Perfeito? Então, se eu executar agora o meu userform, observe, ó. Na minha page 1, não tem nada. Na minha page 2, está toda a minha área aqui do userform, certo? O que é que eu vou fazer agora? Basicamente, vou estar trazendo os dados que estão, vou fechar aqui o form, que estão aqui, ó, na minha base de dados. Eu tenho uma guia chamada bens, certo? Então, como eu disse para vocês, eu tenho 10 colunas. Então, eu vou retornar todas essas informações para o meu userform. Obviamente, para o meu objeto listbox. Como é que eu faço isso? Você pode estar pressionando aí Alt mais F11, que é o atalho do VBE. Pressionando aí Ctrl mais R, que é o atalho do nosso Project Explorer. Duplo clique no nosso userform. Duplo clique aqui na área dos userforms, certo? Então, vamos criar aqui uma rotina. Vou apagar até essa rotina que está aqui e vou criar uma. Perfeito? Vou botar sub, por exemplo, carrega, underline, dados. O nome aqui você pode dar o nome que quiser, certo? Sempre reforçando um nome bem intuitivo. Vou colocar aqui o comando application, ponto, screen update, igual a false. Ou seja, aqui eu estou desligando a atualização de tela, certo? Então, vou copiar esse comando aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui já vou colocar true, ou seja, no final do meu código eu quero que novamente ele habilite a atualização de tela. Perfeito? Então, tudo que tiver entre o application screen update igual a false e o application screen update igual a true, ele vai estar sendo executado, certo? Então, aqui ele desabilita a atualização de tela e aqui, novamente, ele habilita, certo? Então, vamos ao que interessa. Vamos declarar nossas variáveis. Vou chamar essa variável aqui, por exemplo, de W e vou dizer que ela é do tipo worksheet, certo? Ou seja, vou trabalhar com as propriedades da sheets, que nada mais é que a nossa guia. Vou declarar essa variável aqui, chamada linha, e ela vai ser do tipo integer, perfeito? Ou seja, ela vai ser do tipo numérica. Lembrando que o DIN é necessário para a declaração de variáveis, certo? Vou declarar também uma variável chamada coluna. E ela também vai ser do tipo integer, ou seja, ela vai pegar o número da coluna, certo? Que informar para ela. Preciso também de uma variável, vou chamar ela aqui de linha listbox, ou seja, ela vai ser utilizada para armazenar os dados das linhas do listbox, certo? Para que eu possa incrementar. E também vai ser do tipo integer, pois ela vai ser somada. Feito declarar essas variáveis, o que eu vou precisar agora?
vou, primeiramente, setar a minha variável W, que vou dizer que ela é o mesmo que a minha sheets, certo? E aqui eu vou informar o número da minha sheet, certo? Observe que a minha sheets bens é a minha plan 1, certo? Ou seja, eu vou informar que seu index é 1. O index nada mais é do que o número, certo? Da guia. Então, por isso que eu informei aqui 1. Reforçando que a vantagem de você informar o número 1 ao invés do nome é que se o usuário vir aqui mudar o nome e você colocar esse nome aqui dentro, vai interferir no seu código, certo? Ou seja, se o usuário mudar lá, vai dar erro aqui no seu código. Se você inserir o index, ou seja, a posição aqui da guia, então isso lhe garante menos dores de cabeça, certo? Ou seja, independente do usuário mudar o nome lá da guia, não vai interferir aqui no seu código, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o comando W, que é a minha variável, ponto select, ou seja, vou fazer uma seleção, certo? Vou estar selecionando a minha W. Lembrando que a minha W é a minha X1, que nada mais é do que a minha guia bem, certo? Vou até deixar aqui comentado, ó. Guia bens, perfeito? Então, o que está em verde, o VBA não processa, que é um comentário. Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? A minha variável linha, certo? Eu vou dar um valor para ela iniciar com valor. Observe que a minha primeira linha é o cabeçalho, ou seja, a parte da minha linha 2 eu tenho meus dados. Então, entendido isso, voltar aqui para o nosso código, eu vou dizer que a minha variável linha, que eu declarei do tipo integer, vai inicializar do valor 2, certo? Ou seja, o valor 2 é um valor inicial. Entendido isso, eu vou fazer o quê, certo? Eu vou ter que verificar, vou mostrar aqui para vocês que eu tenho vários optboots, certo? No caso, eu tenho 4 optboots aqui. Se eu selecionar esse, ó, propriedades, OPT-NB, OPT conta patrimonial, OPT descrição e OPT espécie, certo? Eu vou ter que verificar qual OPT está marcado e conforme ele estiver marcado, ele vai selecionar uma coluna para ser pesquisada, certo? Então, voltando ao nosso código, eu vou para mim verificar qual o OPT está marcado, eu vou usar a estrutura if, certo? Então, if, vou fechar aqui a minha janela das propriedades e do project, para ficar mais fácil aqui para a gente, beleza? Sair aqui do comando, deu um errozinho, vamos voltar aqui para o código. Então, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar qual o meu objeto está marcado, certo? Então, vou verificar através do meu mi, para facilitar, mi.opt, conta patrimonial. Vou verificar se ele é true, ou seja, se ele está marcado. Se ele estiver marcado, então, certo? O if quer dizer se e o tem, então, certo? E o true está verificando se ele está marcado, certo? Se ele estiver marcado, o que eu quero que faça? Eu vou querer que a minha sheets, certo? A minha sheets 1, por exemplo, e a minha guia bens, ponto, range, perfeito? E eu vou formar aqui, o range é o nosso intervalo. Vou informar que na minha célula 2, aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto select, ou seja, eu vou estar com o meu cursor selecionado a partir da célula 2, certo? Se o meu OPT conta patrimonial estiver marcado. Então, se ele estiver marcado, meu sheets 1.range, célula 2.select, ou seja, nada mais é do que aqui, ó. Se o meu OPT conta patrimonial estiver marcado, então eu vou estar com o cursor, no momento da execução do código, a partir aqui da célula 2. Ó. Ou seja, porque isso, porque já tem que procurar a partir dessa célula para baixo, certo? Por exemplo, se esse cara aqui, essa condição não for verdadeira, eu vou verificar se a próxima condição é verdadeira. Então, para isso, eu vou colocar o quê? Vou copiar este comando aqui para ser mais breve, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar um else antes do if, certo? Ou seja, então se é o quê? Se essa condição não é verdadeira, pode ser que essa seja verdadeira, certo? Só que aqui eu vou, obviamente, mudar o nome do objeto. Aqui no meu caso vai ser o meu mi.opt underline nbem, certo? Então vou verificar se ele é true. Se ele for true, então é a célula B2 que vai estar com o cursor selecionado, perfeito? Vou copiar essa estrutura aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui novamente. Obviamente, agora eu vou verificar, se por acaso nenhuma dessas duas for verdadeira, agora eu vou verificar se é essa que é verdadeira, certo? Que no meu caso é o meu mi.opt underline descrição, certo? E obviamente aqui eu vou mudar para a célula C2. Vou colocar aqui a estrutura em if e na próxima aula a gente dá continuidade, certo? Então, espero que vocês tenham paciência aí. Agradeço a sua compreensão. Até a próxima. Valeu!